É fato notório que o petróleo pertence à União, ninguém discute. Que a sua exploração também é monopólio da União e que pode ser feito através de autorização ou concessão. A Constituinte assegura, entretanto, aos estados e municípios participarem do resultado da exploração do petróleo no seu território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou receberem compensação financeira por essa exploração. A Constituição centralizou a propriedade do bem nas mãos da União e descentralizou o resultado da exploração. Em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, analisando o parágrafo 1º do artigo 20, relatou que, durante o processo constituinte, foi decidido tirar a incidência do ICMS do estado de origem, isto é, do estado produtor, no que se refere ao petróleo, e, por essa razão, para contrabalançar, decidiu-se também dar a esses estados e municípios compensação financeira que ficou consagrada no mencionado dispositivo constitucional. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu também, com base em relatório da ministra Ellen Grace, que os recursos da plataforma continental e os recursos minerais são bens da União, mas a participação ou compensação aos estados e municípios no resultado da exploração do petróleo são receitas originárias desses entes federativos, isto é, dos estados e municípios em cujo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva que o petróleo é extraído. Com base no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, amplamente analisada pelo Supremo, bem como na Lei 94/78, no Decreto 2705, que fixam o percentual de royalties e participação especial devido aos estados produtores, aos estados pela exploração do petróleo, o Estado do Rio de Janeiro, no contexto da negociação com a União, vinculou essa receita ao pagamento da dívida do Estado com a União. Destinou também 5% ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental, transferindo o restante para a capitalização do Rio Previdência, o Fundo Único da Previdência do Estado. O desaparecimento ou redução dos recursos oriundos de royalties e participação especial de áreas já licitadas retirariam do Estado do Rio de Janeiro recursos já comprometidos com a União, com base na legislação vigente na data de assinatura do contrato, da negociação da dívida firmado, bem como da capitalização do Rio Previdência, e levaria o Estado do Rio à situação de completa insolvência. No campo financeiro, é importante indicar que a União arrecadou no Estado do Rio de Janeiro, em 2010, o montante de 118 bilhões de reais e transferiu ao Estado, a título do Fundo de Participação, 600 milhões, ou seja, 0,5% do valor que lá arrecadou. Isso significa que dos 118 bilhões arrecadados pela União do Rio de Janeiro, mais de 117 bilhões foram transferidos para fora do Estado. Pelo fato de o ICMS do petróleo ser arrecadado não no estado de produção, mas no estado de destino, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar, em 2010, aproximadamente 6 bilhões de reais. No momento em que se discute a modificação das regras de distribuição dos recursos dos royalties e da participação especial de campos já licitados, é importante levar em conta os aspectos jurídicos e financeiros da questão. Principalmente, deve ser examinado se é possível ou retirar ou reduzir do Estado do Rio de Janeiro receita de campos já licitados, que o Supremo Tribunal Federal reconhece como sendo receita originária sua e com base no qual foi firmado com a União contrato de renegociação de sua dívida interna, bem como a capitalização de fundo de previdência do Estado. Senhora Presidente, senhores senadores,